Olá, nós vamos continuar os estudos a respeito do periodonto, falando de ligamento periodontal nessa videoaula. Antes de entrar no assunto, eu gostaria de recapitular a atividade que ficou para vocês fazerem em casa. Essa tarefa eu dei em sala para vocês, que é a atividade relâmpago de localizar no desenho os tipos de cimento. Então, basicamente, quero que vocês peguem esse desenho aqui que nós trabalhamos em sala e identifique a localização de cada um dos tipos de cimento. Então, deixa eu apagar aqui e riscar corretamente. Então, cimento tal está localizado aqui, cimento tal. Então, que vocês pintem de cores diferentes e localizem os 3 tipos de cimento que a gente viu em sala. E também faltou trazer para vocês um conceito do limite amelo-sementário. Se vocês perceberem, eu falei disso para alguns alunos em sala, mas eu não cheguei a gastar um tempo da minha aula expositiva falando disso. Então, eu gostaria de reforçar. O limite em que o cimento se relaciona com o esmalte é chamado de limite amelo-sementário. E aí vocês vão ver que em 60% desses pacientes, esse limite é composto por um esmalte, um cimento que recobre o esmalte. Vocês estão vendo aqui? 30% é aquele limite em que acaba o esmalte e começa o cimento. A gente fala que é em linha aguda. E 10% a gente tem um pedaço de dentina exposta, então o cimento não recobre toda a superfície radicular. Tem ali um gap entre esmalte e cimento, que é a dentina exposta. Clinicamente, por que importa? Vocês vão ver que a inserção de uma estrutura chamada epitélio juncional, que nós vamos estudar lá no periodonto de proteção, vai ser nesse limite amelo-cimentário. Então, dependendo da localização desse limite, a gente vai ter uma adesão em níveis diferentes de acordo com o paciente. Tá? Então, aqui uma imagem histológica disso. Veja que aqui a gente tem o caso que recobre o esmalte, o caso que começa o cimento termina o esmalte, e aqui o caso que eu tenho um gap e eu tenho um pedaço de dentina exposta. Tá? Acho que esse é um conceito simples, mas eu gostaria que vocês soubessem que é um termo relacionado ao limite amelo-sementário. E agora a gente vai falar a respeito do tema de hoje, que é ligamento periodontal. Então, a gente falou bastante dele em sala e lembre-se que o ligamento periodontal, ele deve ser formado, ele é formado junto com o cimento e osso alveolar. Lembre-se que a gente tem uma inserção do ligamento periodontal. Imagina que minha mão é osso e minha mão aqui é cimento. Então, ele faz essa ponte em que liga o dente no alvéolo dentário. Tá? Então, ele faz essa ponte entre osso e cimento e aí faz com que o dente fique posicionado dentro do alvéolo dentário. E nessa imagem histológica, se vocês prestarem atenção, aqui eu vou ter bem recobrindo a dentina. Nessa imagem parece com um azul mais escurinho, a gente vai ter o cimento. Desse lado, também em azul mais escuro, eu tenho o osso. E essa região em azul clara aqui é o ligamento periodontal. Tá? A gente vai estudar essa estrutura e ver imagens com um aumento maior, para que a gente consiga ver mais detalhes. Mas se vocês perceberem, ao redor de todo o dente, vocês estão vendo aqui ligamento periodontal e osso. Aqui, ligamento periodontal e osso, tá? Esse ligamento periodontal vai fazer a sustentação do dente no alvéolo. Conceitualmente, o ligamento periodontal é uma delgada camada de tecido conjuntivo. Então, sim, ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo, porém, ele é cruzado, atravessado por fibras densas. E aí, a gente em sala falou de feixes, né, ou faixas de ligamento. Então, veja que essas fibras densas atravessam tanto o osso quanto o cimento. Então, essa região aqui é o nosso ligamento periodontal. Então, basicamente, é um tecido conjuntivo frouxo, cheio de fibras densas. Para vocês imaginarem, imagina que é como se esse ligamento periodontal fosse um instrumento de cordas. Então, a gente tem ele ancorado em duas extremidades
e aí ele vai permitir essa movimentação, né, do dente dentro do alvéolo. E aí ele está interposto, então é um tecido não mineralizado, então é um tecido conjuntivo não mineralizado, interposto entre dois constituintes mineralizados. Lembrando que a origem histológica do ligamento periodontal é igual das outras estruturas que a gente viu até aqui. É de origem folicular, chamado pelos restos epiteliais de Malassez. E olha lá, se eu fizer um corte nessa raiz aqui, e ao invés de estar olhando ela assim, eu estou olhando ela assim, olha lá que eu vejo polpa, dentina, em verdinho aqui eu tenho cemento. Aí, olha lá, muitos feixes de ligamento periodontal. E aqui eu tenho osso alveolar. Tá? Então, a gente vai ver essa unidade estrutural aqui. E aqui eu consigo perceber que eu tenho fibras do ligamento inseridas no osso e inseridas no cemento. Essa fibra inserida no osso e no cemento, lembre que tem um nome, são fibras de Sharpey. Tá? Se você não lembra disso, volta lá na nossa aula de cemento que a gente aborda isso lá. E aqui uma imagem histológica mais aproximada, então veja que aqui eu tenho o cemento, vejo que eu não consigo diferenciar ele muito da dentina pela coloração. Aqui eu tenho o osso alveolar e aqui eu tenho essa região cheia de esses risquinhos azuis, vocês estão vendo? Que cobrem todo o ligamento periodontal. Esses risquinhos azuis, e aqui eu vou riscar aqui para vocês verem, ó, tá vendo? Todos esses risquinhos azuis aqui são fibras do ligamento periodontal, tá? Vocês poderiam me perguntar, e esses núcleos, essas célulazinhas aqui no meio, essas células aqui, vocês vão ver que vai ter... O que tem no conjuntivo, pessoal? Fibroblasto, de forma muito abundante. Vai ter fibrócito, vai ter células de defesa. Também no ligamento periodontal, vocês vão ver que eu vou ter cementoblastos. Os cementoblastos ficam localizados aqui. E desse lado aqui eu vou ter osteoblastos também. E aí é que a gente entra nas funções do ligamento periodontal. Então, veja, a gente já falou isso em sala, ele tem a função de manter o dente dentro do alvéolo, então ele vai se ancorar em osso e cemento, para que ele possa suportar e resistir às forças mastigatórias, e olha que função interessante, ele tem receptores sensoriais para que a gente tenha o controle do posicionamento da mandíbula. Por isso que quando eu faço uma restauração e essa restauração fica alta, eu sinto diferença no mastigar. Ou melhor, quando a gente está comendo algo, por exemplo, estou comendo pipoca e vem milho, a gente tem essa propriocepção em que a hora que eu mordo, eu automaticamente abro a boca. Essa propriocepção que vem do ligamento periodontal por esses receptores sensoriais permite que a gente proteja os nossos dentes. Então, quando eu mordo um alimento muito duro, eu tenho essa percepção de abrir a boca imediatamente. Do que é composto o ligamento periodontal? Então, vocês vão ver que o ligamento periodontal é um tecido conjuntivo frouxo, atravessado por grossos feixes de fibras colágenas. E a gente vai ter principalmente colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. A gente já falou de tecido conjuntivo, né? A gente já falou dessa composição de colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3. O que se difere ali, principalmente da polpa que nós estudamos, é que é um tecido conjuntivo frouxo, cruzado, atravessado por muitos feixes de fibras colágenas. E aí nós vamos ter aquela matriz extracelular, que traz o transporte de águas, nutrientes e eletrólitos. Nós teremos células, e nós já vamos falar das células, e nós vamos ter suprimento vascular e nervoso. E aqui seria mais uma atividade relâmpago, mas eu vou falar para vocês e eu gostaria que vocês reforçassem isso e escrevessem essas funções no cartaz, tá? Apesar de eu falar. Então, vocês vão ver que a gente vai ter todas essas células encontradas no ligamento periodontal. Então, eu vou ter osteoblastos. Então, na região aqui
ao lado do osso, na região que contorna o osso, eu vou ter osteoblasto. Na região que contorna o cemento, eu vou ter cementoblastos. Lembra que esses cementoblastos vão produzir o cementoide ou o pré-cemento, que depois vai mineralizar. Eu tenho aqui no meio a célula mais abundante do ligamento periodontal, que é o fibroblasto, que são as células secretoras de tecido conjuntivo, né? Eu vou ter o fibrócito, que são células quiescentes também aqui no meio. Na região ao lado do osso, eu vou ter um osteoclasto, que é uma célula que faz reabsorção. Eu vou ter células progenitoras ou células indiferenciadas, ou posso chamar também de células-tronco. Então, são aquelas células que têm potencial de se diferenciarem no que o nosso organismo mandar. Então, se eu preciso de um novo fibroblasto, eu tenho essa célula progenitora se diferenciando em fibroblasto ou em cementoblastos, cementoclastos. Quando os cementoclastos precisam aparecer, eles não estão aqui naturalmente, mas quando eu tenho algum evento patológico, que é alguma doença ali naquela região, e elas precisam aparecer para fazer reabsorção de cemento, vocês vão ver que a gente vai ter essas células progenitoras se diferenciando em cementoclastos. E eu tenho aqui também os restos epiteliais de Malassez. Os restos epiteliais de Malassez ficam no tecido aqui. Elas ficam inativas. E aí, hoje em dia, se estuda um pouco a função desses restos epiteliais de Malassez, mas ainda não se sabe bem ao certo por que eles permanecem ali, tá? Então, não esqueçam de escrever no cartaz de vocês para completar as nossas atividades relâmpago. Enfim, aqui eu trago para vocês novamente, né? Acho que eu já acabei falando todas as células no slide anterior. E aqui eu gostaria só de falar para vocês que esses restos epiteliais de Malassez, quando eles se ativam, eles podem causar uma doença. Aqui é um chamado cisto periodontal lateral. Esse cisto periodontal lateral, acredita-se que ele se origina desses restos epiteliais de Malassez que estão inativos, que se reativam. Interessante, né? Então, veja, são células aqui que ficam inativas. Deem uma pesquisada para quem quiser estudar mais o que se acredita, o que mais esses restos epiteliais de Malassez fazem em relação a ainda permanecerem aí. Estudem mais, leiam mais a respeito de restos epiteliais de Malassez, deixo como tarefa também. E estamos entrando no final dessa videoaula. Vocês vão ver que o nosso ligamento periodontal o nosso ligamento periodontal é organizado em fibras principais do ligamento periodontal, que são esses feixes de fibras colágenas bem organizados. E aí vocês vão ver que cada feixe, cada grupo de fibras principais vai ter uma função. E aí nós vamos ter fibras secundárias, que são fibras que vão estar também aqui, mas organizadas de forma desordenada. Tá? Então, vocês vão ver que ele vai preencher o espaço entre essas fibras principais. Então, nessa imagem, imagina que eles estariam aqui, mas eles estão organizados de forma desordenada. E aí, vocês vão ver que cada grupo de fibra, veja que a gente tem o grupo cristalveolar, que vem daqui da crista óssea e se une ao dente, tem o fibra horizontal, eu tenho fibra interradicular, que é a fibra entre as raízes. Enfim, eu tenho uma série de grupamentos ali de fibras que cada uma vai ter uma função específica, tá? E aí, que função é essa? Essa é a nossa última atividade e eu vou retomar com vocês em sala. Eu gostaria que vocês receberam em sala vários desenhos, né? E vocês receberam também alguma descrição, então, de cada um desses grupamentos de fibras. O que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês tentassem pintar cada grupamento, um de cada cor, de acordo com a descrição. Vai ficar basicamente assim. Então, vocês vão ver que vocês vão pintar cada agrupamento de uma cor e indicar no cartaz o que isso significa, tá? Fazer uma legenda para as cores que vocês identificarem. Tudo bem?
Ligamento periodontal é isso. A gente aborda mais e faz uma revisão zona em sala, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.